Muito bom dia, nação. Logo cedo estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês e nós vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre os novos reforços do Flamengo, contratações e sobre a chegada do De La Cruz. Olha ele aí, assinando o contrato, firmando aí o seu vínculo de trabalho com o Flamengo, que começa aí a sua temporada em 2024 no dia 6 de janeiro. O Flamengo se reapresenta para começar os treinos pré-temporada nos Estados Unidos e aí nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre os novos reforços, a contratação. Então faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, estamos prestes a chegar a 200 mil inscritos. Nos ajude a bater essa meta aí de 200 mil inscritos. Para isso eu preciso muito da sua ajuda. Se você já é inscrito no canal, compartilhe o vídeo do seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista, pede para ele se inscrever aqui, porque aqui é Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, canal do Nicola, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. De contar reais, de contar reais. Até que enfim. Apresentar mais tarde que os outros para poder cumprir o período dele de férias. Nisso ele já sai atrás para os primeiros jogos, porque ele não estará ainda na mesma forma física dos outros jogadores do Flamengo. E aí ele vai ter que entrar e mostrando jogo a jogo o seu nível, o seu rendimento, se ele demorar um pouco para jogar. Eu lembro, por exemplo, no Flamengo, quando chegou o Vidal. Sim. Vidal chegou com o status de Vidal internacional, de Barcelona, de Bayern de Munique. Que davam para ele e que ele também se dava. Também se dava. E era uma negociação desejada pelo Flamengo há muito tempo também, isso trouxe um peso. Exato. E ele chegou, quando ele entrava, ele era reserva. Ele entrava no segundo tempo e entrava jogando bem, dando bons passes a todo mundo. Olha, ele vai virar titular. A sensação era essa. Em algum momento ele vai virar titular desse time. Vai virar, o tempo foi passando, ele nunca virou titular absoluto do Flamengo, mesmo sendo o Vidal. Então, assim, é o dia a dia que vai dizer, é o campo que vai dizer, é o desempenho de cada um que vai dizer como vai encaixar, se é melhor por aqui, se é melhor por ali. Pode ser um dia em cada lado. Eu lembro o Tite, quando chegou, ele estava tentando entender ali o que ele tinha nas mãos para poder colocar em prática a ideia que ele possuía para aquele momento do Flamengo. O Everton Ribeiro começou como titular pelo lado direito, sim, aberto pela direita. Com o tempo, ele foi perdendo espaço ali e ele passou a ser o reserva do Arrascaeta por dentro. Terminou assim a temporada. Ele entrava no lugar do Arrascaeta para jogar por dentro. E quem passou a jogar aberto pela direita num primeiro momento foi o Gerson. O Gerson preencheu aquela lacuna bem, deu um equilíbrio ao time. Mais adiante, ele traz de volta o Gerson para o meio, mais pela esquerda, e aí coloca o Luiz Araújo no time. Uhum. O Gerson faz esse lado direito. É menos conforto, né, para ele, mas ele faz. Mas faz. Ele não tem a velocidade, a explosão que o Luiz Araújo tem. Mas, de repente, numa necessidade, eu posso trazer o De La Cruz para jogar onde terminou o ano o Gerson e abrir de novo o Gerson pela esquerda. Isso é dia a dia. O futebol ele é muito mutável, de um primeiro tempo para o segundo, de um meio de semana para o final de semana, de uma competição para outra. O que importa é que vai ter qualificação no elenco para poder vislumbrar outras situações. Poxa, se eu colocar esse jogador aqui, será que vai dar? Vamos trazer o Arrascaeta para cá? Dá para colocar o Arrascaeta mais solto, mais, de repente, caindo de um lado e de outro, alternando eventualmente com o Cebolinha, sem ficar ali na entrada da área. Isso é o campo que vai dizer o dia a dia. E o elenco oferece. Quando a gente fala do 4-3-3 da seleção brasileira, era uma adaptação baseada na qualidade e na possibilidade de dar liberdade para o Neymar não ter que marcar tanto. Porque o Vini voltava no Real Madrid, quando o Benzema jogava no Real Madrid, para recompor do lado esquerdo. Do lado direito, o Rafinha faz isso naturalmente com o Operário, ou o Rodrigo. Ambos faziam isso. O Rodrigo é um jogador muito técnico, muito jovem. O Vini Júnior é titular absoluto da seleção brasileira. E aí a dúvida era se era com dois volantes, se o Paquetá jogasse como um terceiro jogador de meio de campo, o Neymar virava o falso centroavante, tinha uma liberdade. Ou seja, os jogadores escolhidos pelo Tite praticamente levaram o treinador a tomar essa decisão tática. No Flamengo ele tem uma seleção, mas ele não tem dois jogadores de velocidade que
pelo lado faça o treinador jogar com esse sistema, a não ser que ele queira, por exemplo, de repente usar um De La Cruz pelo lado recompondo, em vez de ter um atacante agudo, vai ter um meia que constrói muito, que também tem drible, né, de um lado, do outro, um jogador atacante, ou um Bruno Henrique, ou um Cebolinha, para recompor, para de repente um Arrascaeta ficar pelo meio. Então, a temporada do Flamengo do ano que vem, taticamente, ela é uma incógnita. Sim. O treinador tem ideias, com certeza, de como ele vai começar. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não tem convicção nenhuma De como vai terminar a de que ele vai temporada. terminar desse jeito. Até porque ainda tem a expectativa, né, de contratações, Léo Ortiz, Vinha, tudo em negociação nesse Flamengo. Vamos falar muito disso, com certeza, ao longo da temporada. Mas eu quero tocar num outro assunto aqui, chamando o Edu Afonso para participar com a gente, Diga. porque também tem dado que falar a situação do Caio Paulista. O São Paulo tinha a prioridade de compra, não a exerceu até aqui, ainda tem até 31 de dezembro para contar, para compor elenco. E até porque tem qualidade para mais que isso, né? Fico muito feliz, Eugênio, que a nossa conversa da primeira parte do Sport Center já surtiu algumas ideias na nossa sempre muito inteligente A gente apresentadora. vai sempre, né? ó, pegando ideia dos outros, trazendo para cá. Para ampliar a nossa discussão, o Tite sempre foi um treinador que, durante uma temporada, tinha uma ideia de jogo com algumas adaptações a essa ideia. Então, podia jogar, por exemplo, em certo momento da carreira no 4-2-3-1, com 2 jogadores mais rápidos pelos lados, depois vai para o 4-1-4-1, e aí um rápido pelo lado e um construtor do outro. Foi o Jadson, por exemplo, em algum momento, jogando mais aberto, o Jadson que estava por dentro antes, e aí podia fazer inversões ali com o Renato. Então, o Tite sempre fez isso. Talvez no Flamengo ele queira, e aí a gente está especulando, que a gente tem que esperar começar a temporada para saber, não usar apenas uma ideia. Talvez tenha uma ideia que seja mais ampliada. No Seleção Brasileira, por exemplo, jogava em 4-3-3, já não era uma ideia que ele usava nos clubes. Como ele tinha jogadores pelo lado que recompunham com muita força, esse 4-3-3 virava um 4-4-1-1 sem a bola. Era o Vini voltando do lado, o Rafinha do outro, o Neymar tendo mais liberdade, e dependendo do jogo, quando o Neymar fosse o centroavante, ou foi quando o Neymar foi o centroavante, um quinto jogador ali recompondo no meio com o Flamengo. O Flamengo permite mais opções, porque na seleção ele não tinha o dia a dia. Ele chegava, tinha que fazer uma coisa bem feita, eliminatória, preparando para a Copa do Mundo, e aquela loucura toda que se define em 7 jogos, e permite até, no máximo 7 jogos, que você, numa finalização contra de uma seleção europeia, desviando a bola num erro de posicionamento do jogador que você não queria que estivesse ou não preparou para estar lá, tudo seja desmontado. O trabalho no clube ele tem muito mais possibilidades para o treinador. Então, para ambos jogarem, o De La Cruz e o Arrascaeta, alguém precisa marcar pelo lado. A não ser que você queira tirar o Gerson e fazer uma marcação com 3, alguém vindo pelo meio. O Gerson, para mim, é um jogador que se adapta muito bem e que combina muito com a ideia do Tite de jogo. Sim. Porque ele pode fazer várias funções se tudo estiver automatizado, mecanizado dentro do que o treinador pode fazer. Então eu imagino com o De La Cruz jogando um pouco mais pelo lado, para a Arrascaeta jogar por dentro, né? Um jogador de velocidade que recompõe do outro, aí o Everton Cebolinha sai na frente, obviamente, do Bruno Henrique, não quer dizer que o Bruno não possa eventualmente fazer, mas também pode jogar. Eu não gosto da ideia do Los Angeles, a gente combinou falar um pouquinho sobre o jeito do Dorival jogar no passado, não acho que seja a melhor ideia, mas de qualquer jeito ele pode também atuar às vezes com 3 zagueiros, com alas saindo pelos lados. O Flamengo oferece muitas possibilidades. E o De La Cruz, provavelmente, quando a gente fala do ponto de vista técnico, será de longe o melhor reforço da temporada de qualquer clube. Né? Versatilidade, conhece futebol sul-americano, jogador que é titular da sua seleção nacional, que não tem mercado na Europa. O Flamengo pagou caro pelo De La Cruz, mas é o valor de mercado. Porque se não pagasse caro, o River não liberaria. Fato. Então, pagou o que o River pedia e o que um clube europeu hoje não pagaria pelo De La Cruz. Até pela idade, né? O clube europeu hoje faz um outro tipo de busca na América do Sul. Eu acho que essa é a grande questão. A questão é a idade, por isso que eu estou me referindo a esse valor. Só que ele chega aqui para ser um dos destaques da temporada, se não tiver problema de adaptação. Eu acho que o Tite vai conseguir usá-lo muito bem. A questão é como o Tite pode usar melhor o elenco inteiro, né? E aí o Eugênio falou já no primeiro Sport Center nosso aqui, sua possibilidade de montar 2 equipes para gerar concorrência, para gerar ideias de jogo. As 2 equipes não precisam ter exatamente a mesma ideia, né? Então eu acho que o Flamengo tem uma temporada extremamente interessante, extremamente promissora. Dos clubes brasileiros é quem começa, digamos assim, com mais
possibilidades de ganhar os grandes campeonatos. Se vai confirmar, não sei. Nessa temporada também foi que começou com algumas possibilidades e terminou sem nenhum. Eu fico pensando, é curioso, né? Porque a gente retoma os assuntos de maneiras diferentes ao longo das especulações, das contratações. E o Birner agora trouxe uma coisa que me soa não ser um acaso. Na seleção, o Tite usava um modelo de jogo, que é o 4-3-3, que talvez seja o que ele entenda de fácil assimilação. Porque quando ele chega a esse Flamengo, ele também não tem o tempo de treinar, assim como ele não tinha na seleção. E ele tenta colocar os jogadores confortáveis ali para entender o que ele precisa para trazer esse Flamengo de volta para cima na tabela, que era o objetivo. Agora ele tem uma pré-temporada, agora ele tem jogadores chegando. Eu não sei qual mecanismo ele vai utilizar, qual sistema de jogo ele vai utilizar, mas me parece que ele tem talvez um desafio que seja não escantear os bicampeões da Libertadores que permanecem nesse elenco. Claro, Isso é um desafio, uma prioridade ou uma necessidade? acho que é um desafio, não vejo como prioridade para o treinador, mas vejo como uma necessidade para os jogadores que ainda estão ali renderem quando estiverem em campo. Boa. E por isso fica difícil você fechar essa equação, né? É difícil, mas o clube não precisa, e não deve, e não pode ficar atrelado ao passado. O clube precisa caminhar para frente. Ele já colocou à prova esse time várias vezes. Antes mesmo do time ser bicampeão da Libertadores, houve momentos em que deu errado, que a coisa não funcionou. E depois, que foi esse ano de 23, absolutamente deu errado o jogo do Flamengo. Cabe ao técnico, no caso o Tite, extrair o melhor do elenco que ele tem, que é um excelente elenco, incluindo jogadores bicampeões da Libertadores, que ainda são excelentes jogadores. Cabe a ele saber fazer o time independente do passado do jogador, o time render o melhor. E se for necessário tirar esses jogadores, que tire. Porque assim, a torcida gosta, mas ela, mais do que gostar do jogador que escreveu uma história, ela quer o time ganhando, continuando à frente dos demais, continuando conquistando títulos. Então, se for necessário trocar o jogador, e esse jogador que entra joga melhor do que aquele que está no coração, ela não tem essa. Ela vai querer um jogador que joga melhor. Eugênio, eu não posso garantir, eu não tenho certeza, por exemplo, se o De La Cruz vai fazer uma temporada melhor que a do Bruno Henrique. Eu adoro o Bruno Henrique. Nem sei se ele vai fazer uma temporada melhor que a do Arrascaeta. A gente não tem essa certeza. A gente entende o que os jogadores podem fazer, as funções dos jogadores. A gente falou aqui, o De La Cruz, por exemplo, exerce mais funções no campo que o Arrascaeta, principalmente sem bola. Mas eu tenho pensado muito sobre um discurso que é necessário pro Flamengo. Não no Flamengo, para o Flamengo. E o Flamengo tem que adotar esse discurso, obviamente, de uma maneira muito generosa e sutil. Repito, não sei se o De La Cruz vai jogar mais que o Arrascaeta ou se vai jogar mais que o Bruno Henrique. Estou citando esses dois porque são jogadores, ou que o Gabigol, cada um na sua função. Mas você não acha que chegou o momento que a gente tem que olhar para esses jogadores do Flamengo históricos e eles têm que começar a temporada tendo que provar que ainda são jogadores de nível muito alto para a equipe? E se não forem, tem que se adaptar como jogadores que são importantes, mas não mais os principais, porque o discurso sempre parece que é para atendê-los. E quando eu faço um discurso, quando alguém faz um discurso para atendê-los, o clube fica em segundo plano. Então eu acho que esse jogo precisa ser virado. Lógico que quem vai ter que virar isso é o clube. Quem tem que mostrar que ainda pode... Por exemplo, o Gabigol tem que mostrar que é um centroavante mais importante que o Pedro. Se o Everton Ribeiro quiser jogar, ele tem que mostrar que ele é mais útil, jogando ou pelo lado ou por dentro, que o De La Cruz. Que o Arrascaeta eventualmente pode ter uma concorrência com o De La Cruz. Que o Bruno Henrique pode ter uma concorrência com o Everton Cebolinha. Sim. São os jogadores que têm que dar as respostas. E às vezes, quando se fala do Flamengo, a minha impressão é que a resposta já está dada antes da temporada. E eu acho que ficou muito claro nas últimas que não está. Não está dada essa resposta. Até porque muito se falou que faltava fome a quem já tinha conquistado tudo, né? E às vezes até ideias de jogo para ajudá-los também, tá? Para não jogar tudo nas costas dos jogadores. Em muitos momentos ficou uma bagunça e a individualidade apareceu
Ora ali, Pra salvar ora os aqui, problemas coletivos. e ora em lugar nenhum. Mas o meu ponto é, quando eu falo desses jogadores, eu acho que a gente tem que separá-los, assim. Se você pega até o primeiro homem de meio campo, até o primeiro volante, já houve uma reestruturação, já houve uma renovação natural. Não tem mais nenhum desses jogadores ali, né? Mas se você pega os homens de frente, eu acho que essa minha preocupação, de repente, em mostrar que ainda são importantes, ela tem mais a ver com a Arrascaeta e o Gerson, que seriam, em tese, os jogadores que vão brigar por essa posição com o Dela Cruz diretamente, do que com os outros, né? Porque eu acho que o Bruno vai ter os desafios dele de marcação para provar que ele é necessário ali. O Gabriel é um caso à parte, porque tem toda a questão dele com o Tite, de gostar ou não do modelo de jogo, do que ele oferece dentro de um sistema. E o Everton, eu acho que ele já entendeu que ele está num outro momento de carreira. Mas eu digo, assim, de você pensar na briga do meio campo, de você olhar Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson e entender como você vai estruturar isso. Só para, assim, o De La Cruz chega, a impressão que eu tenho é que o treinador é quase obrigado a botá-lo como titular. Ele mal chegou e já fica essa coisa no ar de que custou 16 milhões de euros, jogador de alto nível, tudo isso é verdade. Tem que ser titular. Eu não vou adotar esse discurso. Pelo nível dos outros jogadores. Eu também não vou dizer que os outros jogadores, os históricos, algum deles tem que ser titular. 1, 2, 3, 4, não sei quantos. Porque eu acho que eles têm que brigar em campo. Porque Mas o que importa é o clube. a pré-temporada zera tudo? A pré-temporada é igual videogame? Então, a pré-temporada você vai lá, zerou, comecei de novo. Zerou não, porque o treinador fez uma... No caso do Tite, não, porque ele já teve um final de ano em que ele já começou a mapear o que ele tinha em mãos. É isso. Ele, inclusive, pedidas de contratações a partir do que ele entendeu do elenco dele. Ele começa a mapear, e aí é dentro do campo. Vai chegar o De La Cruz, vai fazer... Por exemplo, jogou até domingo passado. Ao contrário dos jogadores do Flamengo, que já vem de férias desde o início do mês de dezembro. Então, necessariamente, ele vai ter que se reapresentar ou se apresentar mais tarde que os outros para poder cumprir o período dele de férias. Nisso, ele já sai atrás para os primeiros jogos, porque ele não estará ainda na mesma forma física dos outros jogadores do Flamengo. E aí ele vai ter que entrar e mostrando jogo a jogo o seu nível, o seu rendimento. Se ele demorar um pouco para jogar... Eu lembro, por exemplo, no Flamengo, quando chegou o Vidal. Sim. Vidal chegou com status de... Vidal internacional, de Barcelona, de Bayern de Munique. Que davam para ele e que ele também se dava. Também se dava. E era uma negociação desejada pelo Flamengo há muito tempo também, isso trouxe um peso. Exato. E ele chegou, quando ele entrava, ele era reserva. Ele entrava no segundo tempo e entrava jogando bem, dando bons passes a todo mundo. Olha, vai virar titular. A sensação era essa. Em algum momento ele vai virar titular desse time. Vai virar, o tempo foi passando, ele nunca virou titular absoluto do Flamengo, mesmo sendo o Vidal. Então, assim, é o dia a dia que vai dizer, é o campo que vai dizer, é o desempenho de cada um que vai dizer como vai encaixar, se é melhor por aqui, se é melhor por ali. Pode ser um dia em cada lado. Eu lembro o Tite, quando chegou, ele estava tentando entender. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. O Olympiacos da Grécia entrou em contato com os representantes do zagueiro Léo Pereira e também com o pessoal do Flamengo para demonstrar a intenção de contratá-lo já para janeiro. Léo Pereira, que foi titular durante toda a temporada, não seria muito lógico vender alguém que foi bem no ano de 2023, sendo que o Flamengo busca zagueiros para reforçar o sistema defensivo. Você sabe que a ideia é contratar o Léo Ortiz para formar dupla de zaga, ou com o Fabrício Bruno, ou com até mesmo o Léo Pereira. Bora falar agora sobre uma treta entre dirigentes de Atlético Mineiro e Flamengo. Não há rivalidade maior para o torcedor do Galo, depois do Cruzeiro, do que a com o Flamengo. E Rodrigo Caetano e Bruno Spindel acabaram por deixar essa tensão ainda maior. É que o Rodrigo Caetano deu uma entrevista a uma rádio gaúcha, a Rádio Grenal, afirmando o seguinte, abre aspas, tem clubes aí que tem praticamente o dobro da folha do Galo, como o caso do Flamengo, fecha aspas. O Bruno Spindel, ao UOL, respondeu, abre aspas, não acredito que a folha do Atlético seja metade do que a do Flamengo. O Paulinho deve ser o jogador mais bem remunerado do Brasil, fecha aspas. Bora explicar o que há de verdade e mentira nessas declarações. Hoje o Atlético Mineiro desembolsa algo na casa dos 16 milhões de reais por mês, já estou incluindo o custo da comissão técnica. No Flamengo esse custo é bem superior, 35 milhões de reais mensais. Ou seja, o Rodrigo Caetano disse que a folha deve ser quase o dobro, ela é mais do que o dobro, 16, o dobro seria 32, o Flamengo paga 35. Sobre a declaração do Bruno Spindel em relação ao salário do Paulinho.
O Atlético assegura que o Paulinho ganha basicamente aquilo que o Hulk ganha, R$1.300.000 por mês, não mais do que isso. No próprio Flamengo são vários os casos de atletas que faturam mais do que 1,3 milhão. O Davi Luiz, por exemplo, ganha R$1,5 milhão por mês. O De La Cruz certamente chegou para ganhar mais do que isso. O Gabigol fatura R$1.600.000 e tinha uma proposta de prorrogação do contrato para ganhar R$3 milhões. Enfim, Paulinho está longe de ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Só para arrematar, vale a lembrança de que Flamengo e Atlético têm sido protagonistas do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. São os 3 clubes que mais vencem nos últimos anos. Bora falar agora sobre Pedro. Informação que vem da Arábia Saudita dá conta de que o centroavante do Flamengo, de 26 anos de idade, vai constar numa lista de atletas que podem ser contratados pela Liga. Lá o negócio é um pouco diferente. Você sabe que o governo saudita é quem banca as contratações nos principais clubes, né? E toda vez que um jogador aparece nessa lista do governo saudita, ele é oferecido para os times com todas as informações. Se algum clube se interessar, existe a negociação entre o governo e esse clube para que o negócio possa ser fechado. O fato de o Pedro ter seu nome na lista aumenta a chance dele se tornar reforço de um clube saudita, e há a promessa de que os times principais da Arábia Saudita vão se reforçar de maneira pesada a partir de janeiro do ano que vem, para fazer com que a Liga se torne ainda mais popular pelo mundo. Importante contar que o Pedro havia sido comprado pela Fiorentina, ou da Fiorentina, por 14 milhões de euros, e hoje, de acordo com o Transfer Marketing, o jogador do Flamengo vale 22 milhões de euros. Outro ponto, multa rescisória do Pedro junto ao Fla é de 100 milhões de euros, esse valor é só para constar, certamente não vai ser essa a quantia financeira que virá como proposta de um clube saudita. Temporada meio bagunçada, meio tumultuada por Pedro, chegou a brigar com o técnico na ocasião com o Sampaoli, tomou soco do preparador físico, em alguns jogos não foi titular, de qualquer forma os números foram bons, 61 partidas com 35 gols e mais 4 assistências. Se o Pedro for embora, aumenta ainda mais a responsabilidade sobre o futuro do Gabigol, cujo contrato se encerra em dezembro de 2024. Me surpreendi quando eu vi que o Luiz Henrique estava sendo especulado. O Flamengo hoje tem como reservas, na teoria do time, Everton, Cebolinha e Luiz Araújo. Embora o Everton Cebolinha talvez até consiga um espaço de titular, mas é um Flamengo que tem no meio campo para frente Gerson, Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, com Bruno Henrique e Pedro, ou com Cebolinha e Pedro, tendo por um lado ou para o outro, ótimas opções de lado de campo. Eu confesso que eu me surpreendi com essa história, mas a gente já chegou à conclusão de que se o Luiz Henrique voltar para o futebol brasileiro, voltará para jogar no Fluminense. Atacante que foi vendido no ano passado por 3 milhões de euros para o Betis. Primeira temporada muito legal, a segunda já não é tão boa, até por isso surgiu essa especulação. Alguma chance de o Flamengo contratar tentar o Marcos Leonardo? Poderia haver uma troca de Gabigol e Marcos Leonardo. Lubovsky, o grande problema para essa troca que você está propondo é o salário do Gabigol. O Gabigol ganha R$1.600.000 por mês e tinha um acordo verbal com o Fla para chegar a quase 3 milhões de reais por mês. O Gabigol não vai aceitar ir para o Santos. O Santos não vai ter capacidade financeira para pagar esse salário para o Gabigol. E para o Gabigol agora, talvez seja mais interessante ficar livre no mercado. Ou esperar pelo fim do contrato no Flamengo para ficar livre no mercado. Sobre Marcos Leonardo no Flamengo, eu vou responder a você, relembrando que o presidente do Santos me contou anteontem. O presidente falou que tem propostas de fora que serão analisadas pelo comitê de gestão, tá? Então o Santos está trabalhando com a venda do Marcos Leonardo diretamente para o exterior, tá? Vamos para as informações. É o seguinte, nessa segunda-feira de Natal, o Gabigol causou furducinho aí nas redes sociais. Ele postou um vídeo treinando, os torcedores animados, falando, brincando que o homem está querendo 2024. A verdade é o seguinte, muitos jogadores treinam durante as férias e eu acho que o Gabigol tem que fazer o mesmo. É isso, tá certo, tá cuidando da saúde, embora esteja de férias, curtindo o que ele gosta de curtir durante as suas férias, mas também não está esquecendo de cuidar do corpo, que é a principal ferramenta de trabalho dele. Ele também postou um vídeo jogando fute-mesa com a Letícia, que é, se eu não me engano, é skatista, isso mesmo, Letícia Buffoni. Podem me corrigir se eu estiver errado, mas, cara, um vídeo bacana, os dois jogam muito bem, por sinal. Então, Gabigol causando aí na segunda-feira de Natal. Mudando de assunto, galera, o Flamengo vai estrear um novo uniforme, tá? Lá em Orlando, quando o Flamengo vai fazer uma pré-temporada em Orlando, lá nos Estados Unidos, vai jogar um amistoso contra o Orlando City. O Flamengo vai ficar lá
do dia 18 de janeiro até o dia 30 de janeiro. Quem tiver curiosidade em ver esse novo uniforme, tá no meu Twitter, tá? @VeneCasagrande, é só ir lá ver. E no meu Instagram também, @VeneCasagrande, as imagens estão lá. Tanto o uniforme 1, tem o 2 e também tem o terceiro uniforme. Eu particularmente gostei dos 3, tá? Quero saber a opinião de vocês aí depois, tá bom? Mudando de assunto, mercado da bola, De La Cruz anunciado, galera. E ontem eu fiz um comentário nas minhas redes sociais que deu o que falar. Muitos torcedores rivais comentando. No Twitter, por exemplo, mais de 4.000 RTs, 28.000 curtidas, 3.000 respostas, um engajamento absurdo. Eu postei uma foto do De La Cruz e botei: muita gente não tem noção do recado que o Flamengo dá ao mercado. Estamos falando de 80 milhões de reais à vista e sem ajuda de patrocinadores ou benfeitores. É resultado de um trabalho sensacional de anos. Grande presente de Natal para os rubro-negros. Cara, muitos torcedores de clubes rivais não gostaram, falaram: como assim não tem ajuda? Olha a cota de TV, vocês há muito tempo vocês têm vantagem em cota de TV. Galera, com todo respeito, o cara que usa esse argumento, na boa, quer me tirar para otário, quer me chamar de burro. Gente, como é que o Flamengo vai ter a mesma cota de TV, deixa eu pegar aqui, que o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, mas qual torcida é maior? A do Flamengo. Eu sou a favor disso. O cara que dá mais audiência, ele tem que ganhar mais. E é isso, gente. O Flamengo tem que ganhar mais que o Vasco? Sim. O Flamengo tem que ganhar mais que o Fluminense? Sim. O Flamengo tem que ganhar mais que o Botafogo? Óbvio. É o Flamengo que dá mais engajamento? Ou não é? Não é a maior torcida? Assim como eu penso que o Corinthians tem que ganhar mais que o Fluminense, que o Corinthians tem que ganhar mais que o Botafogo, que o Corinthians tem que ganhar mais que o Vasco. É a maior torcida. Então não adianta o torcedor ficar reclamando: como assim, o Flamengo nunca teve ajuda. O Flamengo não tem ajuda, o Flamengo não é SAF, o Flamengo não atrasa salário desde 2013, o Flamengo passou anos fazendo essa reformulação financeira sozinho, que eu digo assim, um trabalho de várias gestões, começou com o Eduardo Bandeira de Mello e agora perpetua aí com o Rodolfo Landim. E é por isso que tem dirigente do Flamengo que defende o quê? Defende aquilo que todo mundo se espera, que você seja justo, correto. E por que eu estou falando isso? Muita gente gosta de usar o fair play. É isso, tem que usar o fair play. O Flamengo tem que ser a favor do fair play. E por que eu estou falando isso? O Corinthians está devendo a Deus e o mundo, está distribuindo proposta aí para todo mundo e fala em Gabigol. Como é que o clube vai para frente assim? Não custa nada, recordar é viver. Quando o Bandeira de Mello chegou em 2013, a primeira coisa que ele fez foi dispensar Wagner Love. Motivo? Não tem condições de pagar. Pronto, se eu não tenho condições de pagar, eu não posso ter no elenco. E é isso. Então não adianta o torcedor rival ficar preocupado com o Flamengo, não. Muito pelo contrário, tem que fazer aquilo que o Flamengo fez. Mudando de assunto, galera. Saiu na imprensa da Arábia Saudita, lendo um tweet aqui do Paparazzo Rubro-Negro: Pedro entra na mira de clubes árabes. Segundo divulgado pela imprensa da Arábia Saudita, o atacante Pedro do Flamengo entrou na lista da Central de Monitoramento da Liga Saudita Pro. Esta lista é comum no país árabe. Os atletas que aparecem na Central de Monitoramento costumam ser oferecidos aos clubes do país saudita. Ao adicionar um atleta na Central de Monitoramento, a Liga Árabe junta as principais estatísticas deste jogador e, na sequência, oferece aos clubes participantes da Liga. Vale destacar que Pedro tem uma multa rescisória para clubes de exterior avaliada em 100 milhões de euros, cerca de 540 milhões de reais. Então fica aí a informação: Pedro, pelo visto, sendo monitorado aí pelos clubes árabes. Agora eu vou falar sobre o Léo Pereira, galera, porque a imprensa, depois que a gente informou em primeira mão que o Olympiacos quer tirar o Léo Pereira do Flamengo, agora a imprensa grega informou que o Flamengo recebeu uma proposta do Olympiacos de 4 milhões de euros para vender o Léo Pereira. Primeiro, o Flamengo garante que nenhuma proposta chegou até o momento do Olympiacos. Sim, confirma em off as conversas, o Olympiacos está falando diretamente com o Flamengo, mas nenhuma proposta foi enviada. Segundo, se essa proposta tivesse sido enviada de 4 milhões de euros, segundo um dirigente do Flamengo, o papel seria rasgado na hora. Não teria nem resposta, porque, segundo ele, esses valores são pífios. Terceiro, a pessoa do Flamengo me garantiu o seguinte: Vene, hoje um time para tirar um jogador
do Flamengo, um jogador inclusive considerado titular, tem que ser muita lábia, tem que gastar muita saliva e, obviamente, fazer um esforço financeiro, porque o Flamengo não quer se desfazer de nenhum jogador. Vou dar um exemplo, na lateral direita, o Flamengo só vai atrás do lateral direito se um dos jogadores da posição forem negociados. O Flamengo não quer vender jogador. O jogador quer sair, jogador titular quer sair, o empresário vai ter trabalho, porque não será fácil tirar jogador do Flamengo, segundo essa pessoa me relatou. Inclusive, o Flamengo aí tenta ainda negociar, tenta renovar com o Everton Ribeiro, a proposta está na mesa, a gente está aí há uma semana de acabar o contrato do Everton Ribeiro e até agora nenhuma definição. Com a chegada do De La Cruz, tendo o Luiz Araújo, tendo outros jogadores, e o Flamengo ainda querendo o atacante Luiz Henrique, isso vale ser ressaltado, o Flamengo em nenhum momento saiu da negociação do Luiz Henrique, o Flamengo não recebeu nenhuma negativa do jogador, ou muito menos do Real Betis. A única negativa do Real Betis foi de empréstimo. O Real Betis tem a preferência de venda, mas o Flamengo continua tentando empréstimo. Eu vi muita gente dizendo que a preferência do Luiz Henrique é jogar no Fluminense, pode até ser, mas em nenhum momento os representantes do Luiz Henrique viraram para o Flamengo e falaram: esquece, a gente não vai para o Flamengo de forma alguma, não teve isso. Pelo contrário, o Flamengo continua conversando para tentar a contratação desse jogador. Tem a concorrência do Fluminense, uma concorrência chata, a verdade é essa, porque a gente precisa levar em consideração a relação do Luiz Henrique com o Fluminense. Mas onde eu quero chegar? Por que renovar com o Everton Ribeiro? Tem De La Cruz, tem Luiz Araújo, tem a possibilidade de chegar o Luiz Henrique. Tudo bem, se não chegar o Luiz Henrique, pelo visto eles vão atrás de outro jogador. Eu não vejo motivos de verdade para manter o Everton Ribeiro no elenco. Para mim será um custo desnecessário. Ah, mas é só renovar. Não, não é só renovar. Tem o custo do salário dele que eu garanto para vocês que não é nada barato para os cofres do Flamengo. Everton Ribeiro, inclusive, é um dos jogadores mais caros do atual elenco. Então, eu mais ainda penso que não precisaria renovar com Everton Ribeiro. Se vocês concordam, comenta aí. Se discorda também, comenta aí. Até porque isso é uma democracia. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, então fica ligado aqui no nosso canal que vamos trazendo para você durante o dia as notícias e as informações do Flamengo, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.